Oi, eu sou de Família Palestrinos, Boca Palmeiras na área, e hoje a gente vai falar da mina de ouro que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma mina de ouro que às vezes valorizada, às vezes não, e a gente vai discutir tudo isso aqui nesse vídeo. Só lembrando para todos vocês, deixa o like que é muito importante pra gente, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer, porque vale a pena. Lembrando que essa mina não é a Leila Pereira. Foi ruim assim. Família Palestrina, vambora! É o seguinte, Dom Bocalini, a gente gravou uma entrevista com o Paulo Nobre, não as últimas que vocês viram no nosso canal, a primeira que a gente fez com ele aqui faz uns 3 anos, enfim, não lembro, tá aqui no nosso canal, digita os Boca e Paulo Nobre que vocês vão ver. E lá, o Paulo fala da importância da base e dos principais profissionais que vieram trabalhar no Palmeiras, que fizeram toda a diferença na base. Por quê? É legal ser campeão dos torneios de base, a copinha tá aí, que o Palmeiras é atual bicampeão, nós estamos indo em busca do tri, os outros torneios, brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, o que for, é claro que é legal ser campeão, mas convenhamos que a base, o principal rolê da base é formar jogador pra ser útil no profissional e principalmente, velho, Pra vender. pra vender. Triste ou não, o futebol brasileiro hoje é isso, Exato, velho. não tem concorrência nenhuma com a Europa pro quesito financeiro, apesar de que a nossa base deu pra gente aí Libertadores, Sim, duas sim, Libertadores. bem lembrado, bem lembrado. Então é uma base do Palmeiras que foi um pouco fora da curva, principalmente na época de pandemia. Só que a gente trouxe pra vocês, baseado em pesquisas, a gente tem como principal fonte a ESPN para trazer esses números aqui pra vocês, do que foi essas... vamos chamar de era Abel Ferreira? A partir de 2020 pra cá, esses principais nomes da base do Palmeiras que surgiram, então lá atrás, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Veron, Danilo, até hoje que surgiu o Hendrick, tem aí o Luiz Guilherme, tem aí o Estevão, que já tem proposta de tudo quanto é gente. Exatamente. Será que o Palmeiras acertou na venda de alguns jogadores? Será que o Palmeiras errou? Será que o valor estava subestimado ou então superestimado? E é isso que a gente vai conversar com vocês. Família, a principal ideia desse vídeo é a gente fazer um comparativo dos jogadores da temporada 2021, aquela base Veron, Patrick de Paula, e da temporada 22-23, que já é essa safra do Hendrick. Fazer comparativo de valores, por quanto foi vendido, se valeu a pena, não valeu a pena. Vamos começar lá em 2020, aquela base que o Luxemburgo subiu para jogar e o Abel Ferreira foi multicampeão com ela, que era uma base, cara, que se você volta para as categorias de base do Palmeiras, cara, Gabriel Veron, Patrick de Paula, todos o valor lá em cima. Um teto absurdo. Putz, esse jogador vale tanto, esse jogador vale tanto, esse jogador vale tanto. E aí começaram os campeonatos. Patrick de Paula se destacando, Gabriel Veron se destacando. Patrick de Paula era cotado Muito. como ser um cara que ia vestir a camisa da seleção. Muito. Renan fazendo gol em Libertadores, Sim, importante, sim. suprindo, funcionando muito bem. E a gente pensava, ótimos jogadores, incríveis, e quando saírem o Palmeiras vai fazer uma grana absurda. Só que não foi o que aconteceu. Exatamente. Não foi tão absurdo assim. E aí o questionamento que eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui, demorou pra vender? Só que se demora pra vender, tem muito torcedor que torce o nariz. Exato. Né? Então assim, existem os dois lados da parada. Eu vou passar aqui pra vocês, por exemplo, Patrick de Paula. Vejam só. Fonte ESPN, certo? A negociação foi fechada, rapaziada. Vamos trabalhar só com reais aqui, tá? Não vamos falar em euros. Por 32,6 milhões de reais, por mais ou menos 50% dos direitos do jogador. Cara, 32,6 milhões de reais. E, cara, muito baixo pelo que ele valia no término do Campeonato Paulista. Só que ele foi um jogador também fundamental em outras partidas. Talvez se o Palmeiras tivesse vendido o jogador antes, é complicado esse debate. Você vende o jogador antes, de repente você fala, porra, perdemos o Patrick de Paula, deixou pra vender depois, desvalorizou pra caramba e hoje Exato. ele não vale nem nada no Botafogo. Nada, que foi a contratação mais cara do Botafogo. Mas um jogador que, se você pegar a história dele do Palmeiras, da base até aqui, foi um jogador que desvalorizou, vendeu mais barato do que podia, mesmo sendo 50% dos direitos. Aí, Dom, de acordo com a ESPN, a venda do Gabriel Veron foi selada em 58,7 milhões, pensando numa cotação atual. Cotação da época. Sim, perfeito. Imagina o Gabriel Veron, quanto iria valer se fosse vendido antes. Sim. Entendeu? Sim. É que isso é um risco. É um Você puta pensa, de um risco, o Gabriel Verón foi eleito o melhor jogador do mundo, sub-17. Sim. Jogando demais, sobe jogando muito bem. Você pensa, pô... Foi essencial pro Palmeiras em alguns jogos, Foi cara. essencial. Cara, o jogo lá ele em sabe Minas jogar bola. Gerais, gol do Ele Dudu. curte um goró, mas ele sabe jogar bola. E, cara, o cara
foi importante, Sim. né? Eu sou grato ao Gabriel Título, Veron. título paulista, quando o Rony saiu, o Sim. Abel optou pelo Gabriel Veron Sim. e optou bem. Sim, É, exatamente. A Libertadores, cara, então ele foi útil sim. Só que o Gabriel Veron sobe da base, cara, eu diria que o Gabriel Veron sobe com mais nome que o Gabriel Jesus. Sim. A Eu partir do momento que coloquei sobe, uma sim. expectativa no Gabriel Absurda. Veron absurda. Falando em valores aqui, se transformar pra hoje, eu colocaria o Gabriel Veron sendo vendido aí por 300 milhões de reais. Eu também. Sem Você acha problema nenhum. E ó, como não é um absurdo isso que o Dom tá falando? O Dom tá falando do Gabriel Veron quando saiu da base pro profissional. Hendrick 400 milha. Estevão tá um papo de mais de 300 milha. O papo, por enquanto, Exato. né? Por que, vocês vão ter que concordar comigo, por que o Veron não entra nessa conta? O Veron, repito o que o Dom falou, que saiu da base pro profissional, não o Veron depois da cachaça. Exato. Pô, então Exato. assim, fica aquela discussão, tinha que ter vendido ou não, é realmente muito difícil. delicado. E o Verão se acabou aí nas festas, na noite, e não é informação, mas é o que parece, depois daquele vídeo da cachaça, ele foi meio, não dá mais pra ficar empurraram aqui. o Verón, Empurraram o Verón por um valor que talvez no final fez bem pro Palmeiras, que ele podia estar causando alguma coisa no vestiário e a atitude dele foi errada. Bom, o Renan nós vamos pular desse assunto, porque houve rescisão Rescisão contratual contratual, por porque aquela o- causa infeliz. Vamos Exato. pular o Renan, a gente não vai entrar nessa conversa aqui. Agora, um dos maiores nomes da história da base do Palmeiras pro profissional foi o Danilo. E aí o papo foi um pouco diferente. O Danilo que assim, saiu um pouco mais tarde, né? Foi sair no começo de 23, exato. 22. E segundo essa apuração da ESPN, a venda foi fechada em quase 100 milhões de reais. Olha a diferença. Danilo 100, Veron 58, Patrick de Paula 32. Olha a E diferença. um ponto legal. Patrick de Paula, Gabriel Veron e Danilo. O Danilo era o jogador menos falado. Por Sim. todos no começo. Por todos. O Danilo foi um dos caras que mais deu certo. Foi uma venda surreal. Surreal mesmo. Boa venda. Infelizmente não num time de tanta expressão, mas aí foi escolha do staff do jogador. E eu peguei uma matéria do R7 que fala que o Palmeiras pensava com essa base fazer algo em torno de 100 milhões. Com essa base, essa primeira base. Exatamente. Legal. E, se eu não ser sincero, quem salvou foi o Danilo. Sim, sim. Quem salvou essas Sim. vendas foi o Danilo. Que foi um jogador que o Palmeiras só conseguiu substituir agora para a temporada 2024, que a gente nem sabe ainda como o Aníbal vai jogar. Mas essa venda, aí sim, infelizmente a gente perde o jogador, mas é uma venda de tirar o chapéu que não tem o que falar. O preço ótimo, o Palmeiras ganha bem, o jogador vai para jogar uma liga talvez mais forte do mundo. E merecia uma vaga na seleção, sabe? Não entra nesse vídeo aqui a questão da falta de planejamento da diretoria para repor uma peça para poder. A gente tá falando de grana, tá? De mercado. E aí se a gente for pra base 22, 23, o faturamento ele é muito mais alto. Se a gente for conversar aqui sobre 3 jogadores, Dom, Kevin, Giovani e Hendrick. O Giovani, segundo essa apuração da ESPN, a negociação foi fechada em torno de 46,9 milhões, tá? Por 50% dos direitos. Giovani, 46,9. O Kevin, já que tá nessa novela aí com o Shakhtar Donetsk, enfim, o negócio pode chegar a cerca de 80 milhões de reais. Só que aí tem uma pecinha totalmente fora da curva chamada Hendrick, que vai pro Real Madrid por 400 conto, cara. Exato. E aí, se você pegar, a gente vai falar de caso a caso, mas se você somar esses jogadores, faturamento, claro, galera, médio, Mais ou né? menos. Da temporada 22, 23 é de mais de 525 milhões de reais. Em compensação, essa outra galera que a gente citou antes, 190. É uma diferença absurda. É um dinheiro bizarro. gigantesco que entra no caixa do Palmeiras, indiferente se parcelado ou não parcelado. O dinheiro Não, vem pro estamos falando Palmeiras, do bruto. do bruto. E o que me pega é a comparação maior que eu faço entre as duas temporadas. Temporada 20 e 21, a desvalorização dos jogadores. Temporada 22 não deu tempo de desvalorizar. O Giovani jogou muito pouco, então foi vendido bem. O Giovani não mostrou, entrava em alguns jogos, quase nunca foi titular. Bom jogador. E vendeu pelo jogador. praticamente o preço do Patrick de Paula. Não deixou desvalorizar. Talvez ele machucasse aqui e desvalorizaria. O Kevin, cara, acho que tem um futuro gigantesco aí pela frente. O Kevin quase não jogou no Palmeiras. A maior coisa que ele fez foi gigantesco, foi bater aquele pênalti no Boca, Sim, foi sim, gente gigantesco. grande, foi gente grande. E o Hendrick foi vendido muito antes de poder sair do Palmeiras. E logo na base, por ser um talento. Então o Palmeiras talvez tenha aprendido
com 20 e 21 que rolou essa desvalorização e não quis correr o risco agora em 22 e 23. Fica pra você aí nos comentários. Palmeiras faturou muito mais recentemente do que antes, mas em compensação, antes segurou um pouco mais esses jogadores que acabaram sendo um pouco desvalorizados. Que vale a pena segurar mais o jogador ou então, cara, estourou na base, vende, fatura e claro, fica com esse assunto para outro vídeo, usa esse dinheiro de forma correta, mas isso é para outro vídeo. Comente, participe, que isso é importante para a gente desenvolver aqui. E claro, deixa o like, se inscreve no canal. Avante palestra!